Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. A 18 de maio, os eleitores portugueses voltam às urnas para escolher o próximo governo. E a Lusopress falou com um jovem de apenas 15 anos que, apesar de ainda não poder votar, tem ideias muito claras sobre o estado da nação e o futuro de Portugal. Às vezes falamos de debates, do que acontece, e falamos sobre as nossas aspirações políticas. Falamos do que se passa. E inquieta-nos porquê? Porque inquieta-nos profundamente que estamos a ver o que vai acontecer a nós. Porque estão a ser aprovadas medidas agora, estão a ser feitos programas agora, estão a acontecer coisas agora, que nos vai calhar a nós, à geração futura, resolver. Uma das prioridades que eu quero ver e que vejo agora no programa eleitoral da AD é a saúde. Em primeiro lugar, a saúde. É um direito humano, como já referi antes, é um direito humano, tal como a habitação e a educação. A saúde é um tópico que nos desgasta a todos. Sabemos que a saúde não está na melhor posição aos anos, tem vindo a piorar desde o governo do Partido Socialista, desde a Geringonça, mas já tem havido problemas há mais tempo. Criou-se uma mentalidade de deixar arrastar as coisas. São poucas as medidas na Assembleia da República que são passadas para fazer efeito a longo prazo. E se até aqui o governo português ora foi PS, ora PSD, perguntamos se um bloco central seria a solução para a instabilidade política que se tem vivido. Um acordo de governo entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Acho que nestes tempos de instabilidade, com o crescimento da extrema-direita em Portugal, que é um problema, apesar das pessoas o fazerem não parecer um problema, é um problema. E acho que era uma solução bastante positiva se chegasse a consensos entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, que eu acho que é uma coisa possível, mas às vezes pelo próprio ego e pelo próprio egoísmo não chegam para terem de confirmar as suas posições políticas, para fazer de oposição, fazer de governo, porque já se sabe e é público que a maior parte das medidas que são passadas na Assembleia da República, às vezes, muitas vezes, são concordadas pelos partidos de oposição, mas não são aprovadas por um simples motivo, pela sua posição política e pela necessidade de fazer de oposição. António Sá admite que gostaria de seguir uma carreira diplomática para estar mais próximo das pessoas. Ao mesmo tempo, a questão das migrações é algo que merece a sua análise crítica sobre decisões do anterior governo socialista. Aquele visto do contrato de trabalho, que era só preciso o contrato de trabalho para entrar em Portugal, acho que isso foi uma completa irresponsabilidade do governo anterior. Acho que deixou entrar cada vez mais imigrantes em Portugal, imigrantes os quais que alguns não trabalham, mas também a verdade é que a maior parte dos migrantes que vêm para cá pagam impostos à Segurança Social, contribuem para nós. E cria-se essa ideia errada que eles são um problema da nossa sociedade. Não, eles não são um problema da nossa sociedade. O problema da nossa sociedade, do nosso país, é os ilegais que vêm para cá, os ilegais que, a partir de agora, pelo que se tem ouvido, vão começar a ser deportados, e com razão. Acho que se tem que ter um melhor controle de fronteiras. Não é impedir essas pessoas de entrar, é deixá-las entrar, mas fazê-las viver com a nossa língua, com as nossas leis, com os nossos costumes, mas não é pagar os costumes dessas pessoas. É incentivar essas pessoas a demonstrar os seus costumes de uma forma civilizada. Nós devemos de trocar experiências culturais, devemos de abraçar essas pessoas, não como pessoas que vêm para estragar o nosso país, mas como pessoas que vêm fazer o trabalho que muitos portugueses não querem. E há portugueses que também, e respeito o seu sacrifício, agora até olho para a câmara para dizer, respeito o sacrifício de cada um que teve de sair de Portugal para buscar uma vida melhor. Mas vamos saber como é que começou todo este interesse pela política. Afinal, António Sá só tem 15 anos e é o membro mais novo da Juventude Social Democrata de Arruda dos Vinhos.
Este interesse político surgiu maioritariamente quando eu vi as dificuldades pelas quais o nosso país passava em várias áreas da nossa vida cotidiana, áreas que são importantes para toda a gente, algumas áreas que são direitos humanos pela Carta das Nações Unidas. Esta jornada sobre os partidos foi uma jornada que começou aos 12 anos, quando eu não tinha noção do que era esquerda e direita. Aprendi mais tarde em História e nos tais debates e comentários e reportagens, mas ao início sempre disse que era do Partido Socialista, porque o Partido Socialista era tal, o partido que estava na ribalta, era uma criança, continua a ser, mas era o que estava na ribalta, era o que os meus colegas diziam e era o que eu dizia que era. Mais tarde fui percebendo que não era bem as ideologias de esquerda, não era bem os ideais de esquerda, apesar de eu não levar os ideais muito a peito, não era bem o partido com que eu me identificava. Nessa altura o Chega começou a crescer, cheguei a identificar-me como um jovem que apoiava o Chega, mas à medida do tempo, nomeadamente em 2023, comecei-me a afastar devido às posições polémicas e contraditórias que o Chega tem, e não só por causa disso, mas pelos profundos ataques que os mesmos reproduzem à nossa democracia, à nossa vida cotidiana e aos nossos próprios direitos. O PST é esse equilíbrio entre a esquerda e a direita. Tem muita gente conservadora, mas muita gente liberal também, e consegue-se chegar ao consenso não do que é melhor às pessoas por ideologias, mas pelas necessidades. Claro que temos agora este governo que está há 11 meses, cerca de 11 meses no poder, tem feito um trabalho que eu digo que é de estabilidade, apesar de ser uma estabilidade pequena e de melhoramentos pequenos que não se notam muito, mas que teve medidas que vão ter impacto a nós jovens, que é uma coisa crucial, mas não só aos jovens, aos idosos e às pessoas do nosso país por algum tempo. Apesar de ainda não poder votar, o jovem tem uma mensagem para todos os eleitores portugueses. A mensagem que queria deixar a todos os eleitores, seja de esquerda, de direita, de centro, até aqueles que não votam, é que nestas eleições, mesmo que não tenham vontade de votar, que vão às urnas ou que votem por voto por carta, ou os vossos votos nas vossas embaixadas no exterior, que votem mesmo que seja para nulo. E o que dizem por aí de quando votam nulo o dinheiro vai para as campanhas políticas dos partidos, isso é mentira. Não vai. Só conta como um voto de protesto. Eu sei que muitos estão em protesto com o governo atual, com o governo anterior, com partidos, quer seja do Chega, qual partido que seja, mas votem. Porque votar não é só um direito, mas é um dever. É um dever que deve de ser usado com inteligência e que apelo a todos vós, mesmo que seja para votar em partidos que eu não me identifico, mas que vocês se identificam, que votem. Votem, votem e votem.